Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Abras, pelo convite. Obrigado a todos por estarem aqui assistindo e obrigado aos meus colegas aqui do painel. Não sei se, talvez, antes de a gente entrar no painel, vale a pena uma introdução aqui dos colegas que acabaram de entrar? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Matos. Eu sou o presidente da Coop Cooperativa de Consumo, rede aqui de São Paulo, com origem no Grande ABC, mas também com unidades pelo interior. Ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é André Nassar, sou presidente do Giga. Estou muito honrado de estar participando desse painel aqui com os amigos e espero que a gente tenha uma sessão bem produtiva. Sou José Coque, presidente do Grupo Coque, Santa Catarina. Atuo no mercado de varejo e atacarejo. E quero agradecer aí o convite por poder participar desse momento. E é gratificante poder contribuir com a nossa experiência, com a nossa vivência lá no nosso setor. Bom, eu sou Alfredo, presidente da BEM para a América do Sul. E é sempre um prazer quando eu consigo que os clientes trabalhem ao invés de eu ter que trabalhar. Então, hoje aqui eu vou ficar fazendo perguntas e os meus colegas aqui vão ensinar tudo para nós. Aproveitando o tema, então, aproveitando o gancho e já começando aqui com o debate, acho que a primeira pergunta que eu queria lançar, e aí os colegas podem começar na ordem que quiser, mas acho que a primeira pergunta, dado o setor que a gente está aqui, quais são os principais desafios ou questões estratégicas com as quais vocês têm se deparado nos últimos meses e anos? Se a gente pegar um horizonte aí dos últimos, sei lá, 3 anos e que continuam válidas, quais são as grandes perguntas, inquietudes ou desafios estratégicos com os quais vocês têm se deparado? Bom, eu acho que o grande desafio, na perspectiva estratégica, é compreender as mudanças dos nossos clientes. A gente costumava ter um cliente e olhar para esse cliente em relação aos concorrentes. Então, o cliente era meu. Agora, o cliente não é mais meu. O cliente é de todo mundo. E é o mesmo cliente em momentos distintos de compras. E isso coloca uma questão fundamental que a gente tem que responder estrategicamente, aonde eu quero atender este cliente. Eu quero atender ele de uma forma ampla, nos diversos momentos de experiência de compra dele, ou eu quero participar da vida desse cliente sempre no mesmo momento de compra. Eu acho que essa é a grande questão que se colocou nos últimos anos, talvez. Bom, acho que a gente vem de um período bem atribulado de pandemia, né? E logo termina a pandemia e começa uma guerra que impacta todos os mercados. Então, nós temos aí um cenário global e macro bem complexo, e quando a gente vem para o nosso universo, as nossas lojas, os canais, e aí a gente vai traduzindo todas essas questões maiores, a penetração do comércio eletrônico, que ganhou muita força com a pandemia, agora parece que vai um pouco voltando para a sua presença natural, né? E natural quer dizer menor do que era durante o período da pandemia. A gente, além de ter esse entendimento do que o cliente espera de cada canal, e nós, no caso do Giga Atacado, somos um cash and carry, um pouco diferente aqui da situação do Grupo Coque, em que ele está em mais de um canal, né? Está como atacado, está como supermercado, então, e do nosso colega aqui, o Pedro, que também está como supermercado, a gente tem uma preocupação de atender os anseios desse cliente
que escolhe o nosso canal de atacarejo para se abastecer, né? E esse cliente, ele tem basicamente dois perfis, ou o consumidor final, né? Ou ele é um comerciante, que pode ser um pequeno comerciante, ou de uma rede de supermercado, de mercearias, ou também pode ser um transformador. E a expectativa desse cliente talvez não seja tanto experiência de compras, né? Se a gente pensa em experiência de uma maneira assim mais, como eu posso dizer, normalmente se fala em experiência como alguma coisa sofisticada, algum mimo para o cliente. A experiência no nosso canal é o cliente conseguir fazer as compras dele de forma rápida, prática, objetiva, encontrar aquele sortimento restrito que ele deseja e principalmente no preço que ele está disposto a pagar, que é um preço competitivo em linha com o mercado. Nos últimos meses tem sido muito, muito desafiador, tanto manter as mercadorias, né, o mix de produto nas gôndolas, como segurar os aumentos de preço, né? Então, são coisas assim que não são tão estratégicas, são quase operacionais, mas que ganharam um contorno estratégico, porque sem produto e preço não se consegue nada. E hoje isso é um grande desafio na nossa área, e conversando com os colegas, a gente tem tido a inflação de 2 dígitos em praticamente todas as linhas de produto. Isso tem sido um fator de grande preocupação para a gente. Na minha opinião, os desafios do setor aí nos últimos 2 anos ou 3 anos primeiro, identificar para que lado que eu vou. Eu vou ficar no varejo ou vou ficar no atacarejo? Essa é uma dúvida de muita gente. Aí depois que você tem identificado se é atacarejo ou varejo, eu vou ser uma empresa que vou oferecer experiência ou otimização. Eu vou ser uma empresa que vendo barato, que eu otimizo a grana que o consumidor tem. Então, primeiro, você tem que identificar, eu vou ficar no atacarejo ou vou para o varejo? Mesmo que se for para o varejo, eu vou ser uma empresa que gera experiência ou gero eficiência? Ou o atacado, eu gero experiência ou gero eficiência? Então, essas são as definições macro que a sua empresa deve fazer. O que eu quero em relação ao que eu defini. E eu digo e sugiro como tomar essa decisão. Na minha opinião, deve se basear no DNA da empresa, na cultura da empresa, o que eu sei fazer bem, o que a minha equipe sabe fazer bem. É ali que você vai se dar bem, porque está no DNA da empresa. Não adianta uma empresa querer começar a inventar coisas que ela não sabe fazer ainda. Então, estratégia é eu definir o que eu quero fazer, o que eu sei fazer, e depois pôr isso em prática. A segunda grande desafio que nós encontramos aí nos últimos anos é como se tornar uma empresa ambidestra. O que é uma empresa ambidestra? Você ter uma excelência operacional, uma excelência de competitividade, uma excelência em logística e, ao mesmo tempo, você conseguir implantar todas essas inovações tecnológicas que estão vindo aí. CRM, Price, e-commerce, marketplace, tem 30 coisas novas chegando. Como é que você consegue fazer com que a tua empresa tenha uma excelência operacional e, ao mesmo tempo, está atualizada com todas essas inovações que estão chegando aí nesse mundo tecnológico? Ótimo. Obrigado a todos. Você quer comentar com algum comentário aqui? Rapidamente, na visão indústria, Alfredo, assim, a gente... Como a Ambev, são 2 grandes desafios, né? O primeiro desafio, de um lado, é com relação a esse consumidor que está cada vez mais complexo, que demanda, né, uma categoria muito mais sofisticada. Para vocês terem ideia, o portfólio em 12 anos, com venda ativa na Nielsen, né, cresceu 10 vezes, né? Hoje são 1.400 SKUs de cerveja. Então, como a gente consegue operar essa complexidade dentro,
né, das lojas, etc., e dos diferentes canais. E aí entra esse segundo desafio, que é muito parecido que é complementar ao desafio do varejo, que é como a gente não escolhe um canal, né? No nosso caso, a gente tem que estar em todos esses canais. Então, como através de 2 principais passos a gente consegue estar. Um é reorganizando a estrutura de pessoas para conseguir ir treinando, para que essas pessoas consigam atender bem as diferentes especificidades de cada um desses canais. E o outro que é inevitável através de muita tecnologia, né? Como a gente coloca a tecnologia nessa equação para desenvolver nosso business e aí conseguir atender toda essa cauda longa e toda essa omnicanalidade que a gente tem no mercado. Sensacional. Eu concordo com todos o que os colegas colocaram aqui e talvez se eu pudesse adicionar alguma coisa com base nos trabalhos que a gente faz para os clientes de varejo em geral e em particular no alimentar, é que tudo isso que tem sido discutido aqui ainda acontece num ambiente que, como todos nós sabemos, de enorme volatilidade, e que é uma volatilidade que tem colocado pressão adicional num outro elemento, num ingrediente importante para executar essa estratégia, qualquer que ela seja, que é pessoas, capital humano, e ainda mais quando a gente está num ambiente de turnover muito alto, tanto nas posições mais operacionais, mas incluindo também nas posições gerenciais, e que são aquelas que têm que ajudar nessas transformações e a gerir essa complexidade, seja dos canais, seja das inovações e tudo mais. Então, concordo aqui totalmente com meus colegas. E queria aproveitar a conversa e pegar um gancho aqui que o Koch trouxe, que o que a gente vê, né, é o nosso trabalho muitas vezes, inclusive, que é falar quais são os principais desafios e quais são as principais questões, e a segunda passo do processo é fazer as escolhas. E aí o Koch aqui antecipou para a gente falar, na visão dele, uma das variáveis importantes para começar a fazer as escolhas é aproveitar e alavancar muito o DNA do acionista, do grupo, e realmente, ao invés de diversificar muito, fazer bem e aprofundar aquilo que é a vocação da empresa. Mas queria abrir para os outros colegas aqui para perguntar para eles, quando eles têm se deparado com essas questões, seja de excelência operacional, seja de formato, como é que vocês têm, que tipo de ferramenta, que tipo de abordagem vocês têm usado para, de fato, fazer a escolha e ir pelo caminho A ou pelo caminho B, ou até pela opção de ir pelo caminho A e B, né, se for o caso? Colocando, acho que de uma outra forma, aquilo que o Koch colocou, ele fala da escolha do DNA, a gente fala de uma análise de forças e fraquezas. Né? Quando você olha para o teu DNA, você está olhando as tuas forças. O que é que está presente lá? Né? O que é que você sabe fazer bem? E aí, escolhendo o que você sabe fazer bem, você vai cotejar se aquilo que você sabe fazer interessa ao teu cliente. Se interessar, né, você escolheu o teu campo de batalha. É onde você tem as armas, onde você sabe fazer bem, você vai brigar. Se você sabe fazer bem algo que o teu cliente não valoriza, o teu campo de batalha, então, tem que ser... As tuas competências para entrar num outro campo de batalha têm que ser desenvolvidas. Né? Aí você parte por uma outra estratégia, que é de desenvolvimento das competências necessárias para você explorar um novo campo de batalha, entrar numa nova jornada do cliente. Isso é muito clássico, né? É o famoso SWOT. Eu vejo forças, fraquezas, as oportunidades, as ameaças, e escolho onde é que eu vou jogar o meu jogo. Isso, do ponto de vista de escolha, que vai me levar, então, a determinar aquilo que foi colocado aqui. Eu quero ser atacado, né? Eu quero ser atacarejo, eu quero ser varejo. Depende das minhas forças, depende da minha habilidade de lidar com cada uma dessas realidades ou desses campos de batalha. Se eu quiser tentar fazer tudo ao mesmo tempo, ou eu sou o super-homem que tenho todas as habilidades do mundo, ou então eu vou ser medíocre em todas elas. Então, essa é uma das escolhas que a gente tem que fazer. E se eu resolver lutar em mais de um campo de batalha, eu preciso me especializar e ter equipes especializadas para lutar em cada um desses campos.
Não adianta, a gente sempre brinca, não adianta querer ser pato, né? Nada voa, caminha, mas não faz nada bem, né? Faz tudo mais ou menos. Então, certamente, essa é a pior escolha estratégica que você pode fazer. Quando você identificou qual é a tua estratégia, acho que aí você tem que começar a colocar no papel, na minha opinião. Eu acho que um planejamento estratégico, ele vale muito, quando você faz ele muito bem feito, faz com a equipe e revisa ele diariamente. Não adianta fazer e colocar na gaveta. Então, e nesse planejamento estratégico tem que estar escrito as coisas macro. Você tem que estar escrito quanto que eu quero faturar esse ano, o ano que vem, os próximos 3 anos, os próximos 5 anos. Quanto que eu quero faturar? Quanto que eu quero de margem, seja em atacado ou em varejo? É uma coisa que nós, supermercadistas, temos que começar a não ter medo de falar de margem, de lucro. São coisas que parece que é pecado ganhar dinheiro, ou ter margem, ou ter lucro. Nós, supermercadistas, nós temos que ter muito mais aberto a trocar ideias em relação à margem, a lucro, EBITDA, enfim. Então, você tem definido quanto que eu quero vender, quanto que eu tenho de margem, qual é a margem que eu quero, qual o meu custo operacional, seja qual bandeira que for. E depois o resultado disso vai dar um EBITDA e, final, o lucro líquido. Então, tem isso tudo mapeado. E depois você coloca pessoas capazes para cuidar desses números diariamente. E tudo que você vai planejando vai acontecendo, porque tem um monte de gente trabalhando e torcendo para que isso aconteça. Então, quando você criou a estratégia, você tem que pôr ela em prática. E eu tenho certeza que quanto mais você escrever, mentalizar, falar todo dia sobre o seu projeto, o que você quer fazer, o que você vai fazer, falar isso em público, as coisas vão acontecendo. Até o universo conspira a favor aquele que não tem medo de dizer o que pretende fazer. Então, nós, supermercadistas, muitas vezes temos medo de falar de margem, de falar de perda, de falar de quanto é que está o EBITDA. Eu acho que nós, supermercadistas, precisamos perder o medo que o concorrente são as nossas lojas vizinhas. O nosso concorrente hoje, ele é o digital, o e-commerce, o marketplace, a Americanas, todos esses grandes players de e-commerce. A guerra é nosso concorrente. A crise é nosso concorrente, a pandemia é nosso concorrente. Então, nós temos que trocar ideias. Por isso que eu quero até parabenizar aqui a Abras, em nome do João Galazzi, por ter feito um evento para troca de ideias para nós, supermercadistas ou atacarestas, se fortalecerem, porque os problemas são parecidos, são os mesmos. Então, quanto mais nós se fortalecermos em relação à troca de ideias, melhor e mais forte nós vamos ser como setor, como entidade, e isso faz com que o setor se torne resiliente para enfrentar qualquer coisa que vier, se é lojas virtuais, se é pandemia ou se é crise. Então, faça um planejamento estratégico bom, coloque tudo o que você quer para o futuro lá, e depois contrate pessoas para que cuide de cada linha daquela, para que vai acontecendo ao longo do tempo e ao longo dos anos. Sensacional. Nassar, você quer complementar sobre a história de... Eu quero sim. A gente aqui tem essa posição que eu concordo do Pedro e do José, da gente escolher os nossos pontos fortes e seguir a partir deles, mas tem também uma outra questão que talvez seja anterior, que vamos falar do caso do Giga. A gente é originário de uma rede de supermercado premium, o Mambo. Então, em algum momento, a gente olhou para o mercado e vislumbrou a possibilidade de ingressar no canal de atacarejo. E a gente não era uma empresa que tinha escala, a gente não era uma empresa que tinha custos muito baixos, nem custos de aquisição de mercadoria e nem de despesa operacional. Né? Nós não tínhamos um DNA, nós sequer éramos loja de supermercado de grande superfície que atendesse um público popular.
né? Mas a gente olhou o mercado e, claro, uma empresa pequena, a gente acreditou de coração, botou todas as fichas e fomos para cima, né? E entramos no setor. A partir desse momento, aí que você já está dentro e já está vivenciando, experimentando o setor, aí então, né, acho que fica mais fácil você conseguir, já com essa vivência, enxergar aquilo que você está conseguindo fazer bem feito, aquilo que aquele cliente daquele segmento valoriza, né, muito importante também aquilo que você não deve fazer, né? Porque, especialmente falando em canal e canal de atacarejo, a gente deve ser bastante restritivo com as nossas escolhas. Se você realmente quiser fazer tudo que o cliente gostaria que você fizesse, você não vai conseguir ter despesas operacionais baixas, você não vai conseguir ter um mix enxuto, né? Então, acho que existe essa forma de você melhorar a tua atuação empresarial a partir do que você das tuas forças e planejando os próximos anos, mas também existe a possibilidade de você escolher fazer uma ruptura, né? E falar, olha, hoje eu sou uma rede de supermercado e vou querer iniciar uma atividade atacadista. No caso da nossa empresa, em um dado momento, nós chegamos à conclusão de que o melhor caminho seria que as duas empresas tivessem gestões independentes, que é o que acontece hoje, né? Para a gente poder ser especialista em supermercado premium e também em atividade de cash and carry. Porque, como bem disse aqui o Pedro, quem quiser fazer tudo, vai fazer tudo de forma medíocre, né? Então, acho que primeiro você fazer uma escolha com bastante convicção, e aí, a partir dessa convicção, você se desenvolver no seu dia a dia, com aquilo que você deve fazer e também estar muito atento a não embarcar em todas as possibilidades que os negócios oferecem, né? Porque elas surgem. Sensacional. Quer complementar, Nelson? Jogo super rápido, assim, é muito legal ver como os pontos de Pedro, André, né, José, assim, são muito parecidos, apesar de um ramo e um setor diferente, né, a indústria vive a mesma coisa, que é essa questão da ambidestria. Como mostrei no começo da minha apresentação, a gente viveu esse dilema, né, de sair de uma empresa de eficiência e de custos para uma empresa, né, mais focada no ecossistema, em tecnologia, em digitalização, etc. Optamos por esse segundo caminho, obviamente, sem tentar esquecer, né, a nossa habilidade financeira. E aí algumas coisas que a gente fez super parecidas com o que os parceiros do varejo fizeram nessa jornada, né? Uma delas foi, para as coisas muito específicas, criar unidades de negócio, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Zitec, que é um braço que tem um presidente, que toca fintech, entre outras empresas, né? Mercafaz, como disse, etc., entre outras empresas do ecossistema. Uma presidência só para future beverages, né? Que são as bebidas do futuro, etc., que é uma tendência ainda pequena no Brasil, mas super forte fora. Então, essas foram maneiras que a gente encontrou, e a mesma coisa para a tecnologia, tá? Então, foram maneiras que a gente encontrou de tentar vencer nesse ambiente que precisa da ambidestria. Assim, eu, mais uma vez, não poderia concordar mais com meus colegas aqui, e talvez só oferecendo uma outra linguagem, a forma como a gente na BEM lida muito com esses trade-offs, a gente usa uma linguagem que deriva muito de um dos livros que a gente escreveu, que é a história do lucrando a partir do core business. O título original em inglês é o Profit from the Core, e a metodologia que a gente usa muito a primeira coisa que um cliente nosso, a gente sempre recomenda, é garantir que o cliente olha para o core business, ou seja, para aquele DNA, e tem um entendimento claro sobre quais são as oportunidades que ainda estão na mesa naquele negócio core. Por quê? Porque a partir dali você tipicamente tem ainda uma agenda de trabalho para garantir que, seja numa dimensão de crescimento ou numa dimensão de rentabilização, o fato é que você extrai tudo o que pode daquele core. Até porque, como todos os meus colegas aqui disseram, geralmente as chances de vencer fazendo aquilo que você já faz bem e conhece são ainda maiores. E, portanto, o melhor retorno marginal é de extrair esse potencial pleno do core. E depois que o core, as oportunidades do core estão bem endereçadas, aí também a gente tipicamente faz um exercício
bastante disciplinado e com base em fatos e dados sobre estudar quais são as adjacências que querem ser perseguidas. E essas adjacências podem ser um canal diferente, podem ser um formato diferente, podem ser uma categoria diferente, mas no final das contas, nessa avaliação, primeiro eu diria que o que a gente vê mais é que tão importante quanto decidir o que fazer além do core, é importante decidir o que não fazer além do core, porque realmente quem tenta fazer tudo não faz nada. E segundo, porque à medida que você cria uma disciplina e fala, é isso que eu quero fazer além do core, também é super importante, acho que como o André colocou aqui, realmente entender quais são os fatores-chave de sucesso dessa nova, na nossa linguagem, adjacência. É uma posição de custo diferente, é um mix diferente, é um nível de serviço diferente. Por quê? Porque se você não tem visibilidade sobre quais são os pré-requisitos chaves para vencer nessa adjacência e quiser fazer mais do mesmo, aí não vai dar certo. Então, acho que aqui é só uma reflexão de linguagem para como é que a gente, tipicamente, encara esse tipo de discussão. Eu queria, agora, fugindo aqui, improvisando um pouco, dado que acho que a gente ainda tem tempo, eu queria fazer uma outra pergunta, que é, num gancho que acho que foi o Pedro que trouxe, que é outra tendência que a gente vê muito, é justamente, e acho que o Nelson colocou também, que é essa complexidade, né? Que é essa diversidade de formato, categoria, canal, que o Koch também colocou. E aí, no passado, a gente sempre trabalhava muito com aquela expressão de o famoso make or buy, ou comprar ou fazer, que era ou você recrutava as pessoas e fazia a coisa organicamente, ou você comprava alguma coisa e dava andamento. Nos últimos anos, tem tomado muito relevância a abordagem das parcerias. Então, eu queria aqui aproveitar vocês para, nessa aumento de complexidade, seja em termos de novos escopos ou até novas competências, acho que algum dos colegas citou aqui a história, por exemplo, de CRM e tal. Vocês têm, de fato, trazido parceiros para trabalhar com vocês numa relação mais comercial, mas não tão transacional, para desenvolver para lidar com essa complexidade e evitar essa discussão do make or buy, mas também ter parceiros? Queria ouvir se vocês têm alguma experiência nisso, ou pelo menos um ponto de vista sobre se aplica ou não se aplica. Sim, né? A gente precisa buscar as competências aonde elas estão, né? Se não estão dentro, a gente tem que trazer, e a gente também tem que reconhecer que nós temos competências que podem interessar a alguém. Então, é a famosa competição, né? Então, isso é válido. Nós temos algumas excelentes parcerias, por exemplo, em hortifruti, né? A gente tem um parceiro super competente, e por que é que eu vou interferir na competência dele? Eu uso a competência dele e ele usa a minha capilaridade para se colocar. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode falar. CRM sempre é uma questão muito delicada, né? Porque por causa da confidencialidade, pela confidencialidade e pelo valor que esse negócio tem. Quando eu olho o tempo que um cliente fica em média comigo, né, com recorrência, e o valor que ele transaciona, eu falo sem medo que é o maior valor, maior ativo que eu tenho na empresa, né? Uma coisa que soma vários bilhões de reais. Então, por isso CRM é alguma coisa que a gente tem que guardar com muito cuidado, mas isso não significa que eu não use parceiros para criar os algoritmos que me permitam fazer uma boa exploração da minha massa de dados, né? Então, a resposta é sim, a gente desenvolve parcerias para poder alavancar as competências que nós não temos e ajudamos outros a desenvolver outras competências. Sensacional. Não sei se os outros colegas querem complementar com outras ideias e exemplos. Nós temos um espírito de fazer muita parceria. Parceria com fornecedor, até com próprios colegas, né, em que a gente troca informações e vai até a empresa deles e também recebe eles na nossa empresa.
o que o José estava falando aqui, né, de que a gente precisa parar de querer, de repente, esconder os nossos números, porque vai que o concorrente, né, que de repente nem está nesse estado aqui, vai querer nos copiar. A gente estava falando, voltando um pouco, né, na questão, né, falando um pouco da questão da parceria, né, em que nosso dinheiro ele está em duas mãos, ele está na mão em três, na verdade, porque a gente gasta ele também como empresa, né? Está na mão do cliente e está na mão do fornecedor, né? E aí, sem querer causar nenhum desconforto, mas assim, quando está falando, olha, o nosso concorrente é a guerra, o nosso concorrente é o e-commerce e tal, eu não vou falar que o nosso fornecedor é o nosso concorrente. Nós somos absolutamente complementares, né? Se nós não existíssemos, não existiria fornecedor e vice-versa. Mas quando a gente fala em rentabilidade, né, falando do tema parceria, e quando a gente vê, por exemplo, a rentabilidade do setor e vê a rentabilidade da indústria, né, é um assunto espinhoso, né, porque aqui, entre nós, a gente se mata, literalmente, né, para conseguir fazer meio ponto, um ponto e meio, e quando a gente vai para os colegas da indústria, né, são todos praticamente duplo dígito, né, então acho que tem espaço para uma... Não sei se tá certíssimo. Né? Eu acho que existe um desequilíbrio aí que precisa, de alguma maneira, começar a ser trabalhado, né? Bem lembrado também, André. Nelson, você tem algum comentário? Não tenho. Além de que a grama do vizinho é sempre mais verde? É verdade, é verdade. Primeiro, com relação à parceria, realmente é um caminho super importante para a gente desenvolver nosso negócio, né? Acho que E existem diversas maneiras de fazer isso, né? Todos aqui conhecem super bem. Uma, por exemplo, a gente sai com uma bebida pronta nova, que é Beefeater, que é um parceiro nosso da indústria de bebidas alcoólicas, junto com tônica, para fazer um gin tônica legal, que a gente desenvolve melhor fazendo junto com eles, né? Então, esse é um tipo de parceria. Existe um tipo de parceria, como a gente falou, né, de fintechs, etc., que a gente adquiriu como companhia, participação societária, e isso ajudou a gente a chegar 3, 4 anos no processo de digitalização nessa frente. E existe uma outra maneira também, que é através da contratação, né? Se a gente buscou no mercado os melhores profissionais de e-commerce em um certo momento, os melhores profissionais de gerenciamento de categoria, os melhores profissionais de CRM, e você não precisa necessariamente comprar uma empresa, trazer pessoas boas para o seu ecossistema também te ajudam a desenvolver o negócio. É isso aí. E se eu puder complementar, apesar de ser um negócio obviamente diferente, mas nós, Bain & Company, mundialmente até, como temos feito a mesma coisa, e até para lidar com a complexidade, a gente tem aumentado muito o número de parceiros. Em alguns casos, a gente faz isso que o Nelson falou, que começa como uma parceria comercial e depois aquilo evolui até porque depois que você cria um fit, cria uma confiança maior de que aquela solução combina, a gente vai lá e compra. Então, a gente, há pouco tempo atrás, 2, 3 meses atrás, a gente anunciou a aquisição de uma empresa de inteligência artificial aqui na América do Sul, justamente depois de um período que a gente trabalhou 6, 7 meses como parceria com eles. Então, acho que está virando uma alavanca cada vez maior para todos os negócios. Queria voltar num tema aqui que o Koch já tocou também, que eu acho que é super interessante, e que a gente falou aqui de novo, né, da estratégia, quais eram as questões. A segunda é como tomar as decisões, que papel tem os parceiros nessas decisões. E eu queria agora dar o próximo passo e falar sobre os indicadores, porque, como qualquer coisa na vida, se você depois não mede, você não sabe se está, de fato, tendo êxito ou não, nem na escolha e nem na execução. Então, o Koch falou aqui a história da receita, da margem, do EBITDA. Queria ouvir aqui também se tem outras métricas, indicadores, que vocês têm usado para medir o sucesso ou não, até para retroalimentar a execução, seja, de novo, da estratégia ou da execução. Os indicadores, depois que você definiu quais são os indicadores, os estratégicos, os principais, aí você tem onde buscar o que o mercado faz. Então, esse evento, você descobre alguma coisa com algum colega, mas onde mais se tem a realidade disso? É nas empresas de capital aberto do nosso setor.
Então, o atacarejo compara com o atacadão, com o açaí, com o Max e Mateus, as cooperativas que são capital, que divulgam o seu balanço. Então, você tem um número já de uma grande base para saber onde é que você está. E o varejo, mesma coisa. Tem vários em capital aberto, como Pão de Açúcar e Carrefour e Extra, agora que saindo, enfim. Tem várias empresas em capital aberto. Então, você tem norte. E quem não tem, eu tenho comigo. Vou falar aí, olha o segredo. Vou falar o segredo agora. Varejo. Fácil de gravar. 8, 18, 28, os 3 principais. Atacarejo. O que é o 8, 18, 28? EBITDA, custo operacional e margem bruta? Ótimo. Atacarejo. 6, 9 e 15. Então, o mercado tem, então nós temos que ter... E quem não está conseguindo isso, tem algum fornecedor que não está dando isso, ou não tem alguma categoria, tem que ir em busca. Então, quando você quer, você consegue. E as empresas de capital aberto podem ver, olha, o custo operacional do atacadão, se eu não me engano, foi 7,9 o ano passado. Do açaí, 8,7. Posso ter enganado de 0,10 aí, mas é mais ou menos isso. Então, se eu tenho um atacarejo com 14, 13 de custo operacional, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: como é que eu vou competir quando esse cara vem para o meu lado? E varejo, mesma coisa. Então, quando você tem definido os principais indicadores, aí você começa a comparar. Eu estou próximo, compara com empresas de capital aberto, empresas auditadas. Outra coisa que eu sugiro, contrate uma empresa para auditar a sua. Pega uma das Big Four. Ou quando você faz a gerência, quando você tem os números totalmente certos, não adianta você avaliar número errado. Pega uma empresa que faz uma auditoria realmente que tem a credibilidade no mercado, que não vai deixar você dar um jeitinho. Aí você tem números para comparar com os grandes players, e aí você vai melhorando. Na primeira vez que você vai fazer, é uma lástima. E depois você vai melhorando ao longo do tempo. Mas só que o supermercadista, ele baixa a cabeça e quer trabalhar, ele esquece de gerenciar. Se você está muito preocupado na operação, não tem ninguém fazendo a gestão. Então, são coisas que nós, presidentes, nós, diretores, temos que ter uma outra visão em relação à gestão do setor supermercadista. Enfim, é uma série de coisas que precisam ser feitas e nós nem sempre fizemos, principalmente as empresas menores, as empresas que mais sofrem? Aquelas que têm 3, 4, 5, 6, 7 lojas. Porque você não é grande e também não é pequeno. Então, aí que começa, tem que realmente fazer uma gestão muito bem feita para que você consiga crescer e ganhar dinheiro durante esse movimento. Então, custo operacional é importantíssimo. Por que eu falei tanto no custo operacional? Como é que eu vou competir com alguém que tem um custo operacional de 7, ou de 8, ou de 9, se o meu é muito mais alto? E outra, e o varejo, mesma coisa. O custo operacional ele é decisivo para a lucratividade da empresa. As margens, muitas vezes, são muito parecidas. Onde é que está a diferença? Está no custo operacional. Mas precisa gestão, indicadores diários, olhando qual linha que não está boa e melhorando. Como é que eu melhoro? Baseado nos números que você comparou com os grandes players. Sensacional, concordo totalmente. Não sei se os outros colegas querem complementar alguma coisa sobre métricas ou referências. Olha, não vai sair muito disso, né? A gente sabe, a página 2 do planejamento estratégico é justamente colocar os números, como o Koch já tinha dito. Ou seja, fixar os objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são numéricos. Ponto. Né? A partir daí, você vai escolher os indicadores que você vai acompanhar. E eles não fogem muito, dependendo da tua estratégia. Eu falo 3 pilares clássicos de estratégia do varejo,
falam todo o nome do jogo, né, que é relevância, ou seja, o quanto eu sou importante para os meus fornecedores, né? Se eu perco relevância, eu perco atratividade para o meu fornecedor. Eu falo sempre, o nosso negócio não é um negócio de comprar e vender, é um negócio de conectar produtor com consumidor. Então, esse negócio de conexão significa que eu sou importante tanto quanto mais conexões eu crio. Então, relevância. Então, a gente olha o primeiro número, faturamento. Eu estou crescendo ou não estou crescendo? Estou ocupando espaço ou estou perdendo share? O segundo pilar, clássico e tem que estar no nosso centro, porque ele fala da conexão, é o olho no cliente. Então, como é que eu consigo medir se esse cliente está sendo satisfeito ou não? NPS. Né? NPS é uma medida clássica para você saber como é que você está acolhendo e como é que você está conectando esse cara. E o terceiro, e também muito bem colocado pelo Koch, nome do nosso jogo é eficiência operacional. Como é que eu faço a gestão de custos, ou como é que eu asseguro que cada real que eu coloco, que eu gasto, né, retorna mais de R$1 para o meu DRE. Então, são os 3 grandes pilares. E todos eles são simples de medir. Talvez o mais complexo, o mais complicado seja o NPS. Né? Porque vou resolver esse problema já, Pedro, mas daqui a pouco eu falo. Continua. Mas, enfim, todos os outros são muito objetivos e estão lá nos nossos DRS. Então, se você fixou bem os objetivos, se você refletiu bem a ambição, os indicadores estão lá. Sensacional. Acho que tanto o José quanto o Pedro foram bem completos nas respostas. Então, o que eu teria para complementar, né, uma vez que você já então entendeu onde é que você está nesse quadro, com suas despesas operacionais, com sua eficiência, buscar a margem junto com a competitividade, né? Porque são coisas que não podem caminhar, especialmente aqui no setor cash. Você não pode de forma nenhuma tá buscando uma margem sem estar atento à competitividade. Uma dica que a gente daria para os colegas supermercadistas, atacadistas, é começar a olhar tanto a margem como a competitividade por fornecedor, né? Você olhar o número inteiro do fornecedor, né? Porque a gente tende a, claro, olhar mais aqueles produtos que são os de maior relevância, os itens ultranotáveis, e que são os mais difíceis de você ter uma boa precificação e ter uma boa margem, né? E é onde você mais tem briga com o fornecedor. E o jeito de você escapar dessa briga com o próprio fornecedor é olhar o portfólio, né? Então, olha, ok, tem um produto seu aqui que é muito duro e eu tenho que praticar 7%, 8% de margem, né? Mas você vai me arrumar um produto aqui que eu vou praticar 20%, 25% e na média aqui eu vou ter uma margem com você de 15%, 16%, né? Preservada a competitividade, né? Quem sair atrás da margem sem cuidar da competitividade vai estar entrando num terreno pantanoso, difícil de sair. Uma outra coisa bastante importante que pode ajudar, com certeza, na experiência do cliente também é medir os níveis de ruptura e de cobertura, né? São coisas que não dá para você medir isoladamente. Não dá para olhar margem sem olhar competitividade, não dá para olhar ruptura sem olhar cobertura, né? Aí, então, trazendo alguns indicadores um pouco mais operacionais, mas que ajudam muito a fazer o resultado. Sensacional. Não? Quer comentar aqui? Aproveitei a aula de varejo aqui só e todos os KPIs. Maravilha. Eu assim, até pegando aqui a brincadeira que eu fiz com o Pedro, eu concordo absolutamente todos os indicadores aqui que os colegas colocaram, desde o começo do P&L até o final do P&L, fazem todo sentido. Talvez a única coisa que eu complementaria, ainda mais quando a gente entra agora no mundo mais digital, o varejo também precisa cada vez mais começar a olhar sobre retorno sobre investimento. Porque por muitos e muitos anos, o varejo sempre olhou aquelas métricas típicas de venda das mesmas lojas, crescimento de lojas, e depois os P&Ls típicos com esses indicadores de receita,
margem bruta ou net, enfim, cada um tem o seu nome, depois o custo operacional, depois o EBITDA. Agora, quando a gente entra em formatos novos, e ainda mais quando a gente começa a falar aqui de marketplace, eu acho que tem uma equação que é um pouco diferente, que é uma equação onde o retorno sobre investimento tem que começar a entrar. Então, concordo, corroboro todos os que os meus colegas aqui disseram, adicionaria isso aqui. E, em particular, e aqui eu sei que eu vou estar puxando a sardinha para o meu lado, mas é óbvio que eu fiquei encantado quando o Pedro falou aqui sobre o NPS, até porque o NPS foi uma métrica que foi inventada pela Bain lá 20 anos atrás, ou 30, e é incrível, porque a gente tem usado muito o NPS nos projetos, e no final a correlação de fato é incrível. Quando você vai lá, faz a pesquisa e encontra NPS altos, tipicamente você tem um player, um varejista que está ganhando share, ganhando espaço. Quando você tem NPS baixos, realmente aquilo está geralmente quase 100% correlacionado com uma tendência operacional de receita e de custo baixa. E, inclusive, aqui a gente está até montando um painel agora, a gente já fez isso em serviços financeiros, estamos agora fazendo no varejo alimentar, e a ideia é montar, já estamos lançando um painel, a gente faz uma pesquisa com milhares de clientes de todas as geografias, todos os trimestres, e a gente vai trabalhar com os varejistas para que isso seja uma assinatura, e aí você tem acesso não só... E tem duas coisas que a gente olha, né? O que a gente chama de NPS relacional, que é o NPS agregado que o cliente tem com aquela bandeira, mas depois os NPS de cada ponto de contato. Então, é o NPS da fila, o NPS do açougue, o NPS sobre o sortimento, o NPS sobre o preço, porque no final é isso que soma depois aquele NPS agregado. Então, eu concordo que o NPS é uma boa forma operacional de garantir o sucesso estratégico. Acho que é isso. Não sei se a gente tem aqui espaço para algum veículo para abertura para questões o Segurado estava falando que não. Então, queria mais uma vez agradecer aqui os meus amigos do painel. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presentes e ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, tchau. Valeu.